Eu entrei para um desafio de 30 dias para mudar a minha vida e eu te convido a fazer o mesmo. Oi, eu sou a Manu Kasdorf, seja muito bem-vindo ao meu canal. E acabei vendo um vídeo, se eu achar o nome da menina eu coloco o arroba dela aqui, ou enfim, o nome do canal dela, que ela decidiu fazer 30 dias, um desafio para mudar aquilo que ela tava procrastinando, adiando de alterar na vida dela. E ela convida as pessoas no final pra participar também. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou pegar duas coisas que eu tô procrastinando muito, que eu tô tendo muita dificuldade de colocar em prática, e vou documentar isso pra me comprometer com essas mudanças, mas também pra realmente tirar do papel aquilo que tá me incomodando já tem algum tempo. E são duas coisas. A primeira é a questão de postar aqui no YouTube. Eu já tentei fazer vídeo pro YouTube diversas vezes durante a minha vida e isso é algo que eu sempre procrastino. Eu gosto muito do mundo do YouTube, quero muito estar aqui. Sempre fiz e sumo e nunca mais apareço, nunca mais faço. Mas é algo que eu gostaria muito, tenho 1000 ideias, muitas coisas que eu gostaria de trazer, de compartilhar, de falar, de documentar pra mim mesma. E eu fico adiando isso, então isso é algo que eu vou fazer. O meu objetivo não é só ficar trazendo esse conteúdo de atualização, mas é trazer os conteúdos que eu sempre quis trazer aqui, então eu espero que dê tudo certo e que seja muito legal e divertido esse processo. Meu objetivo não é fazer isso todos os dias, quer dizer, todos os dias estar fazendo algo sobre isso, mas não postar todos os dias, porque não conseguiria postar uma vez por semana, né? Então vamos começar com uma vez na semana, se eu conseguir duas, mas para isso eu tenho que conseguir organizar outras coisas na minha vida para colocar em prática isso, então, enfim, estou animada. E a outra coisa que eu venho procrastinando e que eu preciso resolver logo é a questão da corrida. Eu corro já tem algum tempo e tive muitos altos e baixos na corrida, só que eu tenho uma prova dia 2 de maio e hoje é dia 14 de abril e eu não tô conseguindo treinar, não tô conseguindo fazer os treinos e essa prova vai ser desafiadora, tem subida e eu não tô conseguindo fazer os 5 km que eu preciso. Então eu preciso me dedicar, e não só para essa prova é um motivo mais urgente, mas eu preciso me dedicar porque isso é algo que eu gosto, que é muito importante pra mim, que faz muito sentido na minha vida, que me ajuda muito a manter uma rotina sem sedentarismo, a ter um tempo só pra mim, porque eu sou mãe, trabalho, cuido da casa, então é um momento só meu, e também me ajuda muito na minha saúde mental. Eu percebo que quando eu fico sem correr, eu fico muito mais estressada, eu fico muito mais irritada, então a corrida me ajuda muito. Só que é algo que eu não tô conseguindo encaixar, e quando eu consigo encaixar, também não tô priorizando, sabe? Então, é uma questão também de colocar um pouco mais de prioridade, um pouco mais de ação, tirar a preguiça. Às vezes, como eu consigo correr mais cedo, às vezes eu prefiro dormir mais um pouco, então são várias questões que eu preciso ajustar pra conseguir fazer isso acontecer. Pra eu conseguir fazer isso tudo acontecer, outros comportamentos vão ter que ser ajustados. Por exemplo, minha organização com as refeições da semana minha e do meu filho, e do meu marido, né? Então, organizar o que a gente vai comer, já comprar com antecedência, preparar com antecedência, pra que eu não precise toda noite ficar na cozinha, porque quando eu vou toda noite pra cozinha, eu durmo mais tarde. Se eu durmo mais tarde, eu não consigo acordar cedo pra fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Então, o meu compromisso, por mais que eu tenha colocado 2 atividades, ele envolve muitas outras organizações por trás. E eu acho que isso que é o mais desafiador. Se você só correr sem ter que preocupar com me organizar com a comida, será muito mais fácil. E talvez por isso também que eu esteja procrastinando tanto. Mas são coisas que vão fazer muito bem pra mim, ter organizadas também. Então, acho que vale a pena mesmo assim eu me dedicar pra conseguir alinhar tudo isso e fazer tudo isso acontecer, sabe? Aqui no meu canal eu pretendo trazer conteúdos, assim, bem livres, várias coisas diferentes. Talvez tenha um dia ou outro de vlog,
uma que fala falando sobre algum assunto específico, uma reflexão sobre a vida, algo assim também. Acho que ia ser super legal. Talvez sobre algum livro que eu tô lendo, enfim, muitos assuntos diferentes eu penso em trazer, ainda não sei, né? Vai depender do que for vindo, do que eu for sentindo que faz sentido. Eu não gosto de me sentir muito engessada de que eu tenho que fazer tal coisa de tal jeito. Então, porque isso trava a minha criatividade, não é o ponto do gosto, é que isso trava a minha criatividade. Então eu preciso meio que ter um insight, ter uma vontade de fazer, e aí eu vou lá e faço. Ou ter ideias, as quais eu vou recorrer. E é isso que eu vou fazer pra me organizar já também em relação a essa parte do YouTube, que é de ter um lugar com várias ideias, que aí se eu não me sentir com criatividade, eu recorro a elas, porque antes a falta de criatividade era uma desculpa pra eu não fazer. Então se eu tiver um local com várias ideias já, que eu já tive, que eu já pensei, que eu já achei interessante de gravar, aí vai ficar um pouco mais fácil eu contornar as minhas desculpas, né? Mas enfim. Bom, isso é sobre o que eu vou fazer nesse período, mas eu te convido a também fazer algum desafio, entrar nesse desafio, colocar em prática algo que você esteja procrastinando, que tá sendo difícil de você colocar no papel por algum motivo. Se organiza, vem comigo e vamos compartilhando juntas aqui esse processo. Acho que vai ser muito bom tirar essas coisas do papel. Normalmente eu não gosto de coisas tão radicais, assim, tipo 30 dias pra mudar minha vida, pra conseguir colocar tal coisa em prática, mas eu tenho tentado por outro método e com relação a essas coisas não tá funcionando. Então talvez seja o momento de usar um método mais radical mesmo. E tudo bem, isso não precisa ser demonizado, por mais que muitas vezes não funcione, eu queria só uma pressão. Acho que nesse momento isso vai ser muito útil. Oi, gente. Tava editando o vídeo e eu pensei, por que não aproveitar pra mostrar como que eu tô me organizando? Porque eu decidi já, né, iniciar e já fazer minha organização. Então, eu tô usando um planner pra organizar como que eu vou fazer cada dia, o que que eu vou fazer. Então, eu coloquei aqui que hoje eu teria que eu gravar ou editar vídeo. E eu consegui gravar e editar o vídeo, porque eu já terminei de editar o vídeo que eu tava gravando antes, falando pra vocês do 30 dias, e daí eu decidi incluir esse, então só falta editar essa parte que eu tô gravando agora. E eu tô ali colocando que dia que eu vou fazer o quê, que horas que eu pretendo dormir, os horários dos meus atendimentos pra eu ter isso visualizado, né, porque não adianta eu querer fazer muita coisa na segunda-feira à tarde, sendo que eu tenho vários pacientes, por exemplo. E por mais que eu saiba dessas informações, ter isso visualizado assim, nesse tipo de ferramenta, faz muito bem pra mim, pra minha organização, pra eu conseguir ver quando que eu tenho os espaços livres, onde que eu consigo incluir novas atividades e tudo mais. E também eu tô usando esse caderninho aqui pra aquele repertório de ideias que eu falei pra vocês. E eu fui colocando, isso eu já tinha começado antes, mas eu acho que eu não tava levando tão a sério. Então eu parei e coloquei várias ideias aqui. E aí eu tô escrevendo meio que de qualquer jeito, sabe? Tipo, do jeito que vem na minha cabeça, só pra ter ali um lugar onde eu coloco todas as ideias pra daí eu conseguir depois consultar e o que vai sair vídeo, o que não vai sair, o que vai virar um vídeo, o que não foi uma ideia boa, mas aí pelo menos eu tenho um lugar onde eu coloquei tudo isso e aí eu posso consultar e ajuda naquela questão de criatividade que eu falei pra vocês, de estar inspirada no dia ou não. Às vezes olhando esse repertório de ideias vai me ajudar pra conseguir fazer acontecer. Então, é muito legal. Uma dica sobre a questão do planner. Eu fiz as coisas em cores diferentes. Então, o que era muito pessoal eu coloquei em rosa, o que era em relação ao YouTube eu coloquei em laranja e o que era em relação à clínica eu coloquei em verde. Então, isso fica ainda mais visual pra mim. E para pessoas visuais como eu, isso é muito importante. Então é isso. Aproveitei e dei uma dica aí de organização, visualização e tudo mais para o planejamento semanal de vocês. Então, vou finalizar com a outra parte do vídeo. Beijo. Quem vier junto, comenta aqui comigo, que vai ser muito legal.
E obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês gostem e continuem me acompanhando aqui. Um beijo e até a próxima.